Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde. Boa tarde a quem está aqui no Rincão do Meu Senhor. Boa tarde a quem acompanha também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Como o Cassiano disse, meu nome é Denis Duarte. Eu sou professor de Bíblia, trabalho com Sagrada Escritura há muito tempo e também trabalho aqui na Canção Nova já há 16 anos que estou aqui, atuando na rede de desenvolvimento social da Canção Nova. Hoje de manhã, para quem acompanhou, porque hoje é um dia especial para uma professora que esteve aqui de manhã, junto com seus colegas que estão ali, porque são educadores físicos, está ali a Clarissa, que pregou hoje de manhã, o Daniel, a galera toda que faz um trabalho aqui na assistência social da Canção Nova. Esse povo faz um trabalho lindíssimo aqui, dentro das unidades sociais que a Canção Nova atua aqui na cidade de Cachoeira Paulista. Para quem não sabe, a Canção Nova faz um trabalho maravilhoso na área da educação, na área da saúde e na área da assistência social. Graças sempre à ajuda de você, que é sócio da Canção Nova, que colabora e que nos ajuda a poder também chegar de uma outra maneira às pessoas, no nosso objetivo, né? Que é formar homens novos para o mundo novo. Mas, como eu disse, a Clarice esteve aqui de manhã e a Clarice é atleta. Clarice é faixa marrom, quase faixa preta em judô. Ela dá aula para o meu filho, inclusive. Né? Eu tenho que chegar em casa, depois dos treinos da Clarissa, eu chego lá, está o tapete na sala, e aí o meu filho já está de kimono me esperando, porque ele tem que treinar comigo. Então, a Clarice me dá umas dicas, porque às vezes eu tenho que rolar com o meu filho lá no tapete, lá de casa. Não é fácil ser pai de atleta, não. Tem que participar, né, professora Clarice? E a Clarice nos ensinou hoje de manhã, nos lembrou primeiro e nos ensinou como fazer, a partir de uma passagem de São Paulo que diz que para nós alcançarmos o céu, nós temos que ser como atletas. Ela, como atleta que nos ensinou bem isso. Nós temos que correr. E a nossa corrida, ela tem que ser como de um atleta que quer vencer essa corrida, só que a nossa vitória é chegar no céu. Eu imagino que se você está agora ligado na Canção Nova, está aqui no Rincão do Meu Senhor, é porque você quer chegar no céu. Assim eu espero. E assim eu desejo que todos nós cheguemos ao céu. Clarice já nos deu um caminho que São Paulo nos ensinou. Nós temos que vencer, inclusive, os obstáculos da corrida. Não foi isso, Clarice? Está lá São Paulo nos ensinando. Beleza. Só que eu sou atleta de final de semana. Né? Então eu não vim fazer o papel de atleta. Quem fez o papel de atleta aqui foi Clarice. Ela é atleta e nos ensinou, como atleta, na metáfora que São Paulo usou, a como conquistarmos o céu. Temos que correr, e correr muito, e vencer os obstáculos, passar pelos obstáculos. Ótimo. Se você não assistiu a pregação da Clarissa, assista no Canção Nova Play, que está lá disponível. Mas o meu papel aqui é outro. O meu papel aqui é que em toda competição, onde há atleta, tem que ter árbitro. Né? Por quê? Porque a gente precisa competir, mas dentro das regras. São Paulo também nos ensinou isso. Pega comigo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. No capítulo 2, versículo 5 de Timóteo, São Paulo nos diz o seguinte: igualmente o atleta, na competição esportiva, só recebe a coroa da vitória se competir segundo as regras. Veja de novo, nós aprendemos pela manhã que nós precisamos competir, nós precisamos vencer uma corrida, como um atleta se esforça para vencer uma corrida para alcançarmos o prêmio maior. O que é o prêmio maior para nós? O céu. Mas eu não posso participar de uma competição burlando as regras. Eu preciso conhecer as regras e competir dentro das regras, porque se eu não vou competir dentro das regras, eu serei desclassificado, e aí eu não vou conseguir a vitória. E a vitória é o que para nós? O céu. São Paulo é genial. Ele nos mostra primeiro que nós precisamos agir como atleta, treinar, competir, mas também nos dá um alerta. Tem que ser dentro da regra. Não vale roubar. Então, o meu papel aqui não é de atleta. Clarissa fez esse papel de manhã. O meu é de árbitro.
Tem que ter apito. Por quê? O que o árbitro faz com o apito? Quando alguém está infringindo a regra, ele manda parar. Não vale isso que você está fazendo. E o que é a regra para nós? Às vezes a gente inventa a regra que não tem. O que são as regras para nós? As regras para nós, gente, elas existem. São as ordens de Deus para nós, as orientações de Deus para nós, Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica. São as regras do jogo. Antes de competir, você vai praticar um esporte, quem pratica esporte aí, à medida que você vai aprendendo o esporte, você também automaticamente vai aprendendo as regras do jogo. E nós precisamos aprender as regras do jogo. Tem muito católico que se diz católico, está tentando competir, está tentando chegar ao céu, mas está burlando as regras, e aí é desclassificado, não consegue chegar lá. Conhecendo as regras fica mais fácil, inclusive. Vamos começar do feijão com arroz. Já ouviu falar nas 5 leis, ou 5, agora vamos adaptar aqui, as 5 regras da igreja para o fiel católico? É o feijão com arroz. Se você fizer isso, você já está maravilhosamente bem, que você já conhece a base da regra do jogo. 1, são 5, tá? 1, missa aos domingos e dias santos. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou à missa quando dá. Está desclassificado. Tá? Missa só quando tem uma festa depois, porque aí tem batizado, aí vai ter a missa, aí vai ter bodas de não sei quem, vai ter um jantar, aí eu vou. Está desclassificado. Missa, claro, depois nós vamos falar de quem não tem essa possibilidade, é outra coisa, mas a regra é para todo mundo, existe exceção, mas a regra é geral. Primeira regra, tem gente que não vai à missa e dia santo, depois reclama, eu não estou conseguindo correr em direção ao céu, estou travado nessa vida, estou parado, o trem não vai para frente. Segunda, qual a segunda lei da igreja? Não sou eu que estou inventando não, tá? É a igreja que me ensina isso, coisa básica, tá? Jejum, pelo menos na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Pelo menos, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Mas é feriado. Eu tenho que fazer um churrasquinho todo feriado. Está desclassificado. Está fora. Não está na regra do jogo. Comungar, terceira regra. Comungar pelo menos uma vez no ano na Páscoa do Senhor. Mas eu não acredito na Eucaristia. Está fora do jogo. Quarta regra, se confessar pelo menos uma vez no ano. Ir lá no padre, no confessionário, se confessar pelo menos uma vez no ano. Mas eu me confesso com Deus. Eu vou lá no meu quarto, me fecho e me confesso com Deus. O juiz apitou é porque parou o jogo que está fora, não está na regra. Você está fazendo um negócio que está fora da regra. E quinto, ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, principalmente pagando o dízimo. Dando o dízimo, né? A gente não paga o dízimo, a gente dá o dízimo. Está vendo que é feijão com arroz? 5 coisas básicas. E tem gente que não faz nem o básico e fica inventando coisa para seguir a Deus. São 5 regrinhas básicas do jogo para a competição que São Paulo nos ensinou. Tem gente que não dá nem o dízimo e fica falando assim, outro dia um sujeito falou assim, Denis, você dá aula de Bíblia e tal, eu estou querendo aprender grego, eu estou querendo aprender hebraico. Eu falei, para quê? Para ler a Bíblia, já que a língua original dos textos é grego e hebraico. Eu falei, meu filho, você não está lendo nem em português. Você nunca leu um livro da Bíblia nem em português. Vai caçar, inventar coisa. A gente fica inventando coisa. Ou seja, a gente inventa regra que não tem, ao invés de viver as regras que são simples, e a gente fica tentando complicar. Tem gente que nem vai à missa e fica inventando moda na igreja. Uma vez eu fui dar um curso de Bíblia numa cidade, cheguei lá, o curso seria num salão
paroquial do lado da igreja. Aí, claro, primeiro eu fui à igreja, né? Foram me apresentar lá, a paróquia. Aí o sacrário fica no altar principal. Então eu fui pelo corredor central. Lá na frente tem uma escadinha assim que serve também de genuflexório. Você se ajoelha para fazer as suas orações diante do sacrário. Assim eu fiz. Fiz minhas orações. O sacrário aqui na frente, né? O corredor central da igreja. Me levantei, virei e fui saindo da igreja. Nessa hora, veio uma mulher gritando comigo, que eu não sei de onde é que a mulher saiu. Veio gritando comigo que eu achei que eu fosse apanhar. E ela falou assim, como assim você está saindo desse jeito? Eu falei, mas tem outro jeito para sair? É engatinhando, dando pirueta? Como é que faz? Ela falou, não, você não pode dar as costas para os sacrários. Eu falei, uai, mas eu tenho que sair da igreja. E era um corredor longo, aquela igreja antiga, grande, histórica, bonita. Eu falei, não, aqui a gente sai de costa. Eu falei, meu Deus. Aí o povo da igreja, e é aquelas donas que mandam na paróquia, né? Aí o povo da paróquia tudo olhando para ver a minha resposta, porque eu acho que eles estavam querendo ver se eu dava um fim naquela história com eles ali, aquela confusão que a gente conhece que às vezes tem por aí. Eu pensei e falei assim, eu topo. Aí o povo da paróquia desanimou, né? Falou, como assim ele topa? Eu topo sair de costa, mas só com uma condição. Qual? A senhora tem que me arrumar um retrovisor. Se me der um espelhinho aqui, eu vou de boa. Aí eu vou bem, que eu vou enxergando. Tem um espelhinho na bolsa da senhora aí? Não tem, não. Então, só me desculpa que eu vou andando aqui mesmo. Está inventando moda. A regra do jogo é clara. E a missa, aos domingos do dia santos, confessar uma vez por ano, comungar na Páscoa, ajudar nas necessidades materiais da igreja, sobretudo o dízimo, e jejuar quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Isso é simples demais, né? Mas é muito simples. É. Primeiro você começa na regra do jogo, é isso. Daniel está lá dando aula de futebol para as criançadas, lá na nossa unidade aqui, Companhia de Artes e Esportes. Tem uma galera aí, por favor, dê um tchau, pessoal da Companhia de Artes e Esportes. Olha que bonitinho. Todo mundo lá, feliz da vida. Lá ele vai ensinando para os meninos a base dos meninos, eles vão ter que aprender a dominar a bola, a dar o passe, mas também já vão aprendendo a regra. Não pode fazer a falta. Saiu da linha do campo, é lateral ou escanteio. É porque a pior coisa que tem é você assistir futebol com quem não sabe a regra. Para gente que gosta de futebol. Uma vez eu estava assistindo com uma das minhas irmãs futebol, aí o pau quebrando no jogo lá, aquela intensidade, ela vira para mim e faz assim, por que ninguém passa a bola para aquele que está com o apito? Aí é porque não sabe o básico do básico da regra. E às vezes na igreja é assim. Às vezes na nossa caminhada com Deus é assim. A gente fica inventando moda. Agora a moda é ler São Tomás de Aquino. A pessoa nunca leu um gibi na vida, vai ler São Tomás de Aquino. Nunca leu um texto bíblico, vai ler São Tomás de Aquino. Está inventando moda. Eu não digo contra ler, não tem que ler os grandes santos. Mas primeiro, antes de tudo, confira se você está fazendo feijão com arroz. Feijão com arroz. Vamos falar de feijão com arroz. Clarissa falou aqui de manhã, na pregação dela, dos cuidados que um atleta tem que ter, inclusive, com a sua saúde física. Você sabia que feijão com arroz é uma dupla maravilhosa, segundo os nutricionistas? Que se você comer arroz com feijão, equilibradamente, né, dentro da porção que você tem que comer, aquilo tem uma série de nutrientes que são muito bons para a sua saúde. Mas a gente não gosta do simples, né? Arroz com feijão todo mundo conhece, todo mundo tem em casa. A gente gosta de inventar. Vamos fazer a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta da couve do Himalaia, que foi colhido na neve do não sei do quê. A gente gosta do complexo. E arroz com feijão a gente tem em casa. Se comer direitinho, resolve mais da metade dos seus problemas que você acha que vai resolver fazendo essas dietas malucas. Eu lembro que teve uma turma que trabalhou comigo num lugar que eu trabalhei, a turma estava comendo abacaxi uma vez por semana. Um abacaxi inteiro cada pessoa, uma vez por semana. Eu falei, para que isso? É porque elas queriam perder peso, mas não admitia. Só falei assim, é para saúde. Eu falei, não vai dar saúde. Não deu outra, deu 2, 3 meses, já tinha gente com gastrite. Né? Não inventa moda. Faz o arroz com feijão para você ganhar essa bendita corrida. Você quer o céu? Nossa. Você quer um dia chegar no céu?
Nossa, meia dúzia quer. Vamos falar com a meia dúzia aqui então. Só 6 quer. Vou perguntar de novo, finge que eu não perguntei. Você quer ir lá para o céu? Sim. Ah, graças a Deus vai mais gente com a gente. Eu também quero ir. Eu, os 6 e agora mais uma turminha aí que parece que vai. Graças a Deus. Mas inventando moda, você vai dificultar a tua vida. Um atleta não inventa moda. Ele tem o treino para fazer, ele vai lá e faz. Ele tem o que comer. Está aqui, ó, um atleta profissional, que falaram dele de manhã, ex-atleta profissional, Felipe. Não é assim, Felipe? Mandou, fez. Comida, descanso. É o simples. É o simples. São Paulo está nos ensinando isso. O jogo é a regra do jogo. Gente, uma vez eu fui no estado... Não pode falar o estado, não pode falar o lugar, senão depois dá problema. Fui num lugar... no Brasil afora, dar um curso de Bíblia também. Cheguei lá, eles falaram assim para mim, já é um grupo que estuda a Bíblia faz tempo. Eu falei, beleza, então, nós vamos voar aqui. Cheguei lá, eles estavam inventando a roda. Por quê? Não estavam lendo a Bíblia, não tinham lido a Bíblia quase nada, e estavam lendo uns documentos bem complicados que explicam a Bíblia, que falam sobre a Sagrada Escritura. Aí eles estavam lendo esses documentos, e sem orientação, ou seja, já não estavam fazendo o básico da regra do jogo. Pegaram esse documento e leram lá assim, ó. A Eucaristia e a Sagrada Escritura têm a mesma importância. Isso está escrito mesmo nesse documento, e tem mesmo. Só que a interpretação da regra no jogo tem que ser clara, como disse aí um comentarista de arbitragem famoso, né? A regra é clara. Eles pegaram esta regra do jogo, de que a Eucaristia e a Palavra de Deus têm a mesma importância, e tem mesmo. E, no final do estudo bíblico deles, toda semana, era semanal o estudo deles, eles pegavam a Bíblia mais velha que tinha lá no cantinho, e cada um rasgava um pedacinho de papel daquela Bíblia e comia. Porque já que as duas têm a mesma importância, eles entenderam que comendo um pedaço do papel da Bíblia é como se eles estivessem comungando a Eucaristia. Uma besteira sem tamanho. Quando eles perguntaram para mim se eu estava certo, eu falei assim, vocês me desculpem, mas o máximo que vai acontecer é que vocês vão fazer o número 2 embrulhado. Porque papel, texto, serve para ser lido. A palavra de Deus é para ser lida. A Eucaristia não, é sim, ela é para ser consumida por nós. Você vai comer, é comida. Cada coisa no seu lugar. Por isso que tem que ter a regra. E se você tem dúvida, você tem que perguntar a interpretação dessa regra. A regra é clara. Como diria um comentarista que a gente já viu aí pela TV no futebol. A gente não pode ficar inventando a roda. Senão, a gente fica como esse pessoal aí, né? Mandando a gente andar de ré na igreja, comendo pedaço de papel, achando que está fazendo uma vantagem danada. Não dá. Por isso que você precisa conhecer a regra. Começa pelo básico. Essas 5 regras que eu te dei é o básico. São as leis da igreja. Denis, já conheço essas 5. Pratica. Pratica o 4. Então pratica 5, depois você dá o próximo passo. É simples. Não é difícil. Ah, mas eu já pratico as 5. Vamos para o próximo passo. Vai estudar a Sagrada Escritura. Vai estudar catecismo. E de modo simples também, não inventa a roda. Lá no meu bairro, eu convidei os vizinhos. Eu sempre morei em apartamento. Minha vontade era sempre ter uma casa para ter uma garagem ou um quintal para poder chamar os vizinhos. E aí agora eu inventei uma coisa, não inventei moda, porque eu fiz o simples. Eu chamei a turma lá do meu bairro, da minha rua, para uma vez por semana a gente se reunir na garagem lá de casa para estudar a Sagrada Escritura. Eu sou professor de Bíblia, eu tenho algum conhecimento, alguma facilidade. Falei, gente, vamos juntar aqui em casa. E depois da pandemia, assim, né, depois daquele boom da pandemia que a gente tem que ficar em casa, né, faz falta hoje ter um contato com as pessoas. Faz falta hoje ver a pessoa, estar com ela do lado. Como as pessoas querem voltar a se reunir. E isso tem acontecido toda semana lá em casa. A gente chama de Bíblia na garagem. Tanta gente abrindo igreja na garagem aí, né? Por que nós não vamos fazer coisa boa na nossa garagem também? É simples. Mês de setembro agora, começa hoje, é o mês da Bíblia na igreja, sabia?
Começa pelo simples. Sozinho eu não consigo. Chama um grupo de vizinhos, de amigos, de parentes. Vamos estudar a Bíblia aqui? Vamos rezar com a Bíblia aqui uma vez por semana? Eu comecei a fazer lá em casa e várias pessoas que me conhecem, eu fui contando das experiências lá de casa, que já nós começamos semestre passado. E um monte de gente está fazendo agora que eu conheço, me ligando. Deise, eu também reuni um grupo aqui em casa. Aí o outro falou, eu estou reunindo aqui no condomínio. Aí o outro falou, a gente faz aqui na calçada da rua mesmo. Simples. Feijão com arroz. E dá uma diferença muito grande. Porque além de estudar uma palavra de Deus, aprendemos as regras, nós fazemos isso com o outro, com o irmão. Tem sido maravilhosa essa experiência para a gente, que temos participado disso. Algo muito simples. 1 hora de duração. A gente conversa, a gente partilha sobre a nossa vida. É isso. Assim a gente vai conhecendo a regra do jogo. E vai vivendo dentro da regra, e esta regra vai nos ajudando a competir melhor, e competir melhor chegar na vitória, e a vitória para nós é o céu. É o céu que a gente quer. Mas aí, tem um outro ponto também importante, que tem gente que gosta de regra, mas gosta demais de regra. Tem aqueles que inventam regras que não existem, mas tem aquele que pega a regra também e não dá um respiro. Não respira. Você tem que também ter misericórdia na regra. Vamos pegar casos do esporte. Uma vez, estava tendo uma corrida, como a Clarice mostrou de manhã. E aí, o cara que estava vencendo, se eu não me engano era um queniano, ele estava vencendo a corrida, só que ele achou que a chegada era aqui, ó. Mas a chegada era lá no final. Então ele chegou aqui, parou de correr. Achou que ganhou, mas a chegada era ali no final. Ele ainda tinha que correr aquele tanto ali. O cara que vinha em segundo lugar, um espanhol, ele vinha querendo também vencer a corrida. Ele podia nessa hora ter ultrapassado o queniano, porque o cara estava andando achando que a corrida acabou. Ele podia ter ultrapassado ele e vencido a corrida. Está dentro da regra, não está? Se ele ultrapassasse o cara que se perdeu lá, ele está dentro da regra. Mas ele não viveu a regra pela regra. Ele viveu a misericórdia. Ele empurrava o cara do primeiro lugar para frente. E o cara sem entender, por que você está me empurrando? E ele empurrava o cara para o cara passar da linha de chegada, porque o terceiro, o quarto lugar já estavam também chegando. E o espanhol, o segundo lugar, não queria ganhar dele, mas ele falou, ele merece ganhar, porque ele que estava em primeiro, ele só se enganou no ponto de chegada. E foi empurrando ele até ele atravessar um umbral de chegada, o pórtico da chegada, e aí que ele percebeu. Nossa, eu parei lá atrás, a chegada é aqui. Aí foram entrevistar o espanhol. Falou assim, por que você não ultrapassou o queniano e venceu a corrida? Por quê? Está na regra. Você está vivendo isso, eu não ia fazer nada de errado. Ele que vacilou. Sabe qual foi a resposta dele? Como é que eu ia explicar isso para minha mãe? Olha. Ele podia dar as respostas mais bonitas do mundo. Depois ele até explicou isso melhor. Mas a resposta dele que mais me chamou a atenção é: como é que eu ia explicar isso para minha mãe? Porque ele que merecia ganhar, não eu. Então, existe a regra. Nós não podemos burlar a regra. Mas também nós temos que entender que nós não precisamos viver a regra pela regra. Nós precisamos agir com misericórdia. Porque qual é a nossa regra? Qual é a nossa orientação? As regras são orientações para você competir bem. Nós não concordamos, por exemplo, Igreja Católica não aceita o aborto. Por quê? Tem que entender o motivo. Porque ela defende a vida desde a sua concepção até a sua morte natural. A igreja não concorda com eutanásia. Não aceita a eutanásia. A igreja não aceita a pena de morte. A vida, em toda circunstância, é importante. Mas também nós precisamos agir com misericórdia. Nós precisamos acolher aquela pessoa que, por um motivo ou outro, e talvez até por desconhecimento, cometeu o aborto. Nós precisamos saber acolher. Nós precisamos saber ter misericórdia. Com a pessoa, às vezes, influenciada por outras, fez um mal.
Tem uma história, acho que já contei isso em outras pregações aqui, mas é uma história que eu gosto muito de contar, porque mexeu muito comigo. Certa vez, na minha cidade de origem, chamada Viçosa, eles implantaram lá um sistema prisional diferente, que hoje, graças a Deus, tem se alastrado pelo Brasil, que é a APAC. Esse sistema prisional, os próprios presos que cuidam da cadeia, não tem guarda lá. Os próprios presos cuidam de tudo. As celas viram alojamento, enfim, é um trabalho maravilhoso. Na minha cidade tem o presídio e tem a cadeia antiga que serve de APAC. Quando estava implantando esse sistema prisional na cidade, virou um grande debate na cidade. Porque são detentos que estão nas mais variadas condições de detenção. Aquele que pode sair para trabalhar, aquele que não pode, enfim. E aí houve uma discussão na cidade. Como assim? Vamos implantar isso? Vai deixar aberto? E se fugir? E se não fugir? E aí fizeram um debate na universidade. Tem uma universidade lá, propuseram um debate para a comunidade toda participar. Eu queria muito ir. Mas eu estudava à noite lá nessa mesma universidade. Então, minha aula terminava e eu ia chegar atrasado, mas eu falei, eu vou assim mesmo. Primeira dica, se você chegar atrasado no lugar e estiver cheio, não procure um lugar para sentar lá na frente. Você vai entender por quê. Fique em pé lá atrás. Eu estava cansado para caramba, tinha trabalhado o dia inteiro e fiquei procurando lugar para sentar. Sentei lá na frente, no miolo lá. Achei um lugar vago, até estranhei. Sentei. Aí começou o debate. O pessoal todo da área jurídica da cidade no palco lá, discutindo e tal, e a comunidade toda no auditório. De repente, uma juíza fala assim, eu sou contra, porque, por exemplo, vocês vão mandar para lá o fulano de tal. Fulano de tal, eu não sei se vocês sabem, são 11 detentos que vão para lá, e eles estão sentados no meio de vocês. Fulano de tal, por favor, levante-se. O homem estava do meu lado. Aí eu comecei a entender porque não tinha ninguém sentado lá. O homem era um armário, sabe aqueles 4x4 gigantes? Uma cara de mal. A mão dele, se ele põe a mão na minha cabeça, eu acho que o dedo dele chega no meu queixo. E aí a juíza pegou umas pastas desse tamanho e começou a ler os principais, não todos, os principais crimes daquele homem. Gente, quanto mais ela lia, mais eu falei assim, eu não respirava. Eu falei, se eu olhar para o lado, eu acho que esse homem me esguela. Fiquei lá morrendo de medo. E o homem não abriu a boca, e ela foi lendo todos os crimes dele. E terminou dizendo assim, fulano de tal, o senhor está esse tempo todo na cadeia, e lá do presídio o senhor já tentou fugir mais de 15 vezes. Quem me garante que na APAC, onde não tem guarda, o senhor não vai fugir? Ele já estava na APAC, já tinha um tempo. Sabe qual foi a resposta dele? Doutora, do amor não tem como fugir. Foi a única frase daquele homem. E sentou. Depois eu o conheci, porque tanto eu quanto meu irmão, a gente começou a ajudar lá na APAC. Um cara extraordinário, que cometeu grandes equívocos na vida, crimes, e estava pagando pelos crimes. Mas que foi conduzido também, tem uma parcela de ele foi levado para aquele mundo também, desde muito jovem. Tem também uma parcela de vítima nele, é isso que eu queria dizer. E Deus não abandona ninguém. Deus não deixa ninguém. Deus nos ensina a regra do jogo para a gente alcançar o céu. Mas a gente tem que viver essa regra entendendo que a gente também precisa alargar os nossos braços dentro dessa regra e ser usado de misericórdia. Isso é bíblico. São José, quando Nossa Senhora falou assim, estou grávida do Espírito Santo, ele decidiu usar a regra, a lei, está lá no Deuteronômio. Ele deveria despedi-la na porta da cidade, publicamente. E dependendo do caso, ela poderia ser morta abaixo de pedrada. Essa era a regra. Ele não estaria fazendo nada de errado, segundo a regra, segundo a lei que está no Deuteronômio. Era o que eles viviam. E São José é chamado de o justo. Por que chamado do justo?
Porque ele cumpre a regra, mas a cumpre com misericórdia. Ele disse: eu não vou fazer isso com ela. Eu vou dispensá-la secretamente, até para ela não correr risco de vida. A vida em primeiro lugar. E logo depois o anjo aparece para ele, aí ele compreende que aquilo tudo é um desígnio de Deus. Ele assume o desígnio de Deus para a vida dele. Porque a justiça na Sagrada Escritura é mais do que seguir a lei, é justamente cumprir o desígnio de Deus. Então a gente precisa entender que existe uma regra, existe uma competição, nós precisamos vencer os obstáculos, correr, lutar, mas nós precisamos fazer isso dentro da regra, nós não podemos burlar o jogo. Nós não podemos querer dar uma desperta. Esse é o que a gente fala que é o mal do brasileiro, né? Querer dar uma desperta. E às vezes a gente faz isso na nossa vida religiosa. A gente tenta enganar a Deus. A Deus não se engana. Dá trabalho viver na regra, conhecer a regra e viver nela? Às vezes sim. Mas você colhe os frutos certos. Colhe os frutos certos. Lá em casa, eu sou casado com a Camila. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Tiago e a Dulce. Na nossa competição, que a gente compete lá em time, né? Nós temos um time, nós 4. Família é assim, é um time. E nós competimos juntos. Um ajudando o outro, levando o outro para o final da corrida, que é o céu. Teve uma corrida de triatlon, há um tempo atrás, no Mundial de Triatlon no México, que 2 irmãos estavam competindo. Um estava em primeiro lugar e o outro irmão estava em terceiro lugar. O irmão que estava liderando a prova, ele começou a dar sinais de desidratação. No final da corrida, porque primeiro eles nadam, depois vão de bicicleta e, por fim, a corrida. No final da corrida já dava para ver a chegada, ele começou a cair por desidratação. E não conseguia correr direito. Estava tentando e não conseguia. E caiu, encostou num canto assim. O cara que estava em segundo lugar passou. E o irmão que vinha em terceiro pegou aquele irmão caído lá e foi arrastando o irmão dele até chegar. É uma cena linda. É uma cena linda. Ele foi arrastando aquele irmão até chegar. E quando chegou na linha de chegada, ele jogou o irmão dele para o outro lado, para o irmão ficar em segundo. E ele em terceiro. Para garantir, primeiro o meu irmão, depois eu. Essa corrida não vale a pena ir sozinho. Nessa corrida não vale a pena ir sozinho. E a gente não pode deixar ninguém para trás. Dentro da regra, nós temos que ajudar, como o espanhol ajudou aquele cara. Vai, você vai ganhar. Vai, eu não vou passar na sua frente. Ou como esse irmão ajudou o outro. Você não vai sozinho. Você não vai ficar caído aqui. Eu não vou garantir a vitória ou o segundo lugar, não. E, inclusive, você vai passar antes de mim para garantir que você passou. Na corrida para a vida eterna não vale a pena ir sozinho. Quem é membro da sua equipe? Os primeiros membros da sua equipe são sua família. Quem são as pessoas que convivem com você no dia a dia? As pessoas do trabalho, nas suas relações sociais, nas atividades esportivas. Quem são as pessoas com as quais você convive? Essas pessoas são o seu time. Falava do meu time lá em casa, né? Tem a minha esposa e meus filhos. A gente compete tudo junto. É tudo junto. Minha esposa, no último ano, passou por uma situação muito dura de saúde. A recuperação contra um câncer de mama. Quando descobrimos isso, a gente ficou meio sem chão, né? Natural. Mas graças a Deus, passamos um ano com todos os procedimentos, várias cirurgias, quimioterapia, radioterapia, muitos exames, muitas viagens. E com 2 crianças pequenas em casa. A minha filha mais nova tinha acabado de parar de ser amamentada no peito. Tinha 1 ano. Agora ela está com 2. Meu filho tinha 4, agora com 5 anos. Mas nós somos uma equipe lá em casa. E as crianças participaram de tudo conosco.
dos momentos difíceis e dos momentos alegres. Claro, sempre dentro daquilo que eles conseguem viver e compreender. Mas eles sentiram, do jeitinho deles. A minha filha mais nova, nós percebemos que durante uma época, o cabelinho dela começou a cair. E era emocional. Nós percebemos uma época que meu filho fez um desenho maravilhoso da nossa família. A mãe toda colorida, bonita, vestida toda bonita, carequinha. Tínhamos feito a quimioterapia. O pai todo bonito, coloridinho, ele e a irmã todo coloridinho, bonitinho, mas em cima da cabeça da mãe tinha uma nuvem de chuva. Era o jeito dele mostrar: eu sei que tem um problema, mas eu estou aqui também. Agora ele já faz esse desenho de novo, sem nuvem nenhuma, e a mamãe com os cabelos bonitos, assim, grandes. Nós somos um time lá em casa. E é assim que tem que ser. A gente não consegue sozinho. Até para aprender a regra, né? Até para aprender a regra você precisa de alguém que te ensine. Você precisa de alguém que te incentive. No esporte é assim. Você precisa de alguém que te incentive, um treinador, uma treinadora que te empurre, que te incentive a alcançar o próximo nível, a próxima faixa. Na vida religiosa também é assim. A gente não pode estagnar. A gente não pode estagnar, senão a gente para no meio da pista, fica parado igual cachorro, correndo atrás de caminhão. Já viu? Cachorro vai correndo atrás de caminhão, parece que ele vai engolir o caminhão, né? Vai latindo e vai juntando o cachorro. Eu nunca vi assim. Um começa, vai juntando um monte, aparece cachorro não sei de onde, e eles vão latindo atrás de um caminhão. O caminhão de repente para, mas o cachorro para e fica olhando para o caminhão e não sabe o que faz com aquilo. Já viu? A gente não pode ser cachorro correndo atrás do caminhão. A gente precisa saber para onde a gente corre. Qual é a nossa meta? E a nossa meta é o céu. A gente precisa conhecer as regras para não ser desclassificado. Senão, o árbitro vem e nos tira do jogo. E sozinho? Sozinho é muito difícil. Dificilmente a gente consegue sozinho. Por isso que esporte, por mais que às vezes a competição seja até individual, mas é sempre trabalho em equipe. Nós somos igreja. Igreja é comunhão. A palavra igreja significa assembleia, comunhão. Nós caminhamos juntos. Nós somos membros de um só corpo, também nos diz São Paulo, cuja cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente finalizar, eu queria ler um texto com vocês, não precisa pegar, que está em São Marcos, porque você pode dizer para mim assim: Denis, você falou que eu preciso conhecer as regras do jogo. E precisa. Você falou 5 leis da igreja. As mais simples são as 5, você começa por aí. E você fala assim: Denis, mas mesmo assim, na Sagrada Escritura tem muita coisa, catecismo tem muita coisa, eu não consigo aprender tudo. Como é que eu faço? Já fizeram essa pergunta para Jesus, sabia? No Evangelho de São Marcos, também está esse texto no Evangelho de São Mateus. Uma pessoa chega para Jesus, um judeu praticante, conhece as leis. Um judeu naquela época tinha mais de 600 regras para ele conhecer, de como é que ele ia viver a vida religiosa dele. Aí ele fala assim para Jesus: ô Jesus, eu estou vendo que você realmente é um mestre da lei, ou seja, um mestre da regra do jogo. Você conhece a regra do jogo. Só que são mais de 600 ordens, 600 regras que eu preciso guardar. Eu não consigo guardar isso tudo. Dá para resumir? E Jesus falou assim: dá. Se você viver plenamente 2 mandamentos, você está vivendo toda a lei de Deus. Você está cumprindo toda a regra do jogo. Quais são esses 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então você não tem desculpa. Você falar para mim: Denis, mas eu não consigo aprender, eu não consigo entender a Sagrada Escritura, eu não consigo aprender sobre o que a igreja me orienta, eu não sei os mandamentos. Jesus resumiu para nós. Comece por aí então. Jesus disse: se você viver verdadeiramente esses 2 mandamentos, você está vivendo toda a lei. A regra do jogo está aí dentro. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É escolher a Deus
em todas as circunstâncias. Você acha que quando a minha esposa estava lá fazendo o tratamento duro, a gente com medo, inclusive, do futuro, você acha que não chegaram para mim para dizer: Denis, vai no fulano de tal, que ele faz uma reza lá que cura sua esposa, é fora da igreja católica. Ah, muda de religião, vai para uma dada religião, porque lá eles fazem isso e aquilo, e sua esposa vai ser curada. Desculpa, eu sou católico, eu tenho regra do jogo. Nós não vamos abandonar nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós descobrimos o câncer da minha esposa, primeira conversa que nós tivemos, primeiro, nos abraçamos, choramos um pouco, né? Porque a incerteza do futuro. Mas uma das coisas que nós definimos, nós falamos, nós dois conversando, nós falamos para Jesus: Jesus, seja bem-vindo na nossa casa. Se o Senhor chega crucificado na nossa casa, não tem problema. O que importa é que o Senhor está na nossa casa. E nós dissemos para Jesus: venha e fique o tempo que o Senhor quiser. É fácil dizer isso? Não é. Mas essa é a regra do jogo que eu jogo. Essa é a regra do jogo que eu jogo. Essa é a regra que meu time joga, né? Sozinho eu não conseguiria. Meu time é que me sustenta lá. É a regra que a gente joga lá em casa. Venha Jesus crucificado e fique o tempo que for necessário. Porque nós confiamos que um dia nós vamos encontrar com Jesus ressuscitado. Depois da cruz vem a ressurreição. Então eu não sei o que você está passando. Eu não sei o desespero talvez que você está vivendo. Porque no desespero que a gente faz umas coisas dessas, foge da regra, tenta trapacear. Permaneça na regra. Vale a pena. Vale a pena. Não fuja. Porque você colhe os frutos lá na frente. Quando eu fiz uma prova, uma vez, para entrar no mestrado, eu tinha que saber grego e hebraico. O hebraico eu sabia relativamente bem. O grego eu não sabia nada. E eu fui fazer a prova assim mesmo. Fiz as provas todas que tinha que fazer e depois as de língua bíblica. E me perguntaram na entrevista: por que você não fez a prova de grego? Todos os professores. Eu falei: porque eu não sei grego. Mas eu li no edital que eu tenho 1 ano para aprender e posso fazer essa prova de novo, se eu for aprovado. Então eu estou confiando nisso, que eu vou aprender em 1 ano. Quando eu saí da sala, eu pensei: lascou, né? Não vou passar, porque eu tinha que saber o negócio. Eu não fiz a prova, deixei a prova em branco. E aí o professor, que seria meu orientador, veio, me deu um abraço e falou assim: parabéns, você foi aprovado. Falei: por quê? O resultado só sai dia tal. Gostaram da sua honestidade. Descobriram que todo mundo colou na prova de grego. E foi mesmo. Os livros passavam embaixo da mesa, assim. Eu não colei, porque essa não é a regra do meu jogo. Mas eu colhi os frutos de viver, na verdade, não mentir. E eles falaram: descobriram, e você até agora é o único que está garantido que foi aprovado. Nós vamos ver caso a caso, porque a gente não está confiando nos outros, uma vez que eles colaram numa prova básica de grego. Está vendo? Um caso simples para te dizer: vale a pena viver na regra do jogo de Jesus Cristo, da Igreja Católica. Independente do desespero que você estiver vivendo. Independente do tempo que você precisa esperar. Ontem, a minha mãe fez 80 anos de idade. Um beijo para minha mãe, te amo, mãe. E quando ela fez 70 anos, a gente foi para a Terra Santa, minha mãe e eu. Foi um presente que nós, os irmãos, demos para ela. Nós nos juntamos, somos 5 filhos, né? Meu pai já é falecido, está junto de Deus, acredito nisso. E nós fomos para a Terra Santa. E minha mãe, um dia, a gente estava lá já nos últimos dias da viagem, a gente no hotel, preparando para dormir. Eu perguntei: mãe, o que você está achando da viagem? Como é que é? A gente conversava toda noite, mas aquela noite ela me falou assim: meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Minha mãe, a gente é do interior de Minas, Viçosa, Minas Gerais. Minha mãe viveu na zona rural. E ela começou a ser alfabetizada com 7 anos, na escola. E ela disse que o único livro que tinha na casa dela era a Bíblia. Então que o irmão mais velho dela lia a Bíblia com ela,
para incentivar a alfabetização dela. E ela lia os evangelhos. Ela falou, eu gostava mesmo era de ler os evangelhos, porque eu gostava de ler o lugar onde Jesus passou, onde ele viveu, eu gostava de imaginar. E eu falava assim, na minha inocência, com 7 anos de idade, um dia eu vou nessa terra onde Jesus viveu. Imagina, há décadas atrás, lá no interior de Minas, uma família simples da roça. Isso nunca ia ser possível. Isso era impossível pensar aquilo naquela época. E aí, o meu tio, muito bonzinho, para não desiludir uma criança, né, falou assim, sim, um dia você vai. E ela pediu isso com 7. E com 70 ela estava na Terra Santa. Ela falou assim, meu filho, tem santos que já disseram isso. E hoje eu posso atestar. Deus não coloca sonhos impossíveis no coração da gente. Basta a gente ter paciência para esperar. Minha mãe foi minha maior professora na Terra Santa de Bíblia que eu tive lá. Para dizer para você, não interessa, ou independente do desespero que você viva hoje, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena viver na regra do jogo. Vale a pena esperar o tempo necessário, porque a gente vai alcançar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar quem está aqui a ficar de pé. Isso. Fica de pé, dá uma espreguiçada, né? Porque é à tarde, né? Precisa dar uma espreguiçadinha. E agora eu queria que você, sem dormir, porque tem que ficar de pé, não vai dormir, senão vai cair. Fecha seus olhos 1 minuto. E pensa agora no seu time. Nós não caminhamos sozinhos. Traga à sua mente agora quem é o seu time. Com quem você vai estar vivendo essa aventura que é, essa corrida, essa prova. Quem está correndo com você? Quem é que te empurra para frente? Ou quem é que você precisa empurrar para frente? Quem é a sua equipe? E com essa equipe no coração, trazendo essa equipe, essas pessoas para o nosso coração, é que nós vamos rezar nessa tarde. Coloca a mão sobre o seu coração mais uma vez. Que coisa linda. Quem é de Jesus? Quem é de Jesus aqui? Levanta a mão primeiro e diga eu. Ei, que coisa boa. Quem é de Jesus é da verdade, vive a verdade, fala a verdade, testemunha a verdade. Peça ao Senhor essa graça. É bem verdade, né? Existe uma comparação, uma má comparação, sei lá. Diz que nós brasileiros temos uma fama, né? Uma má fama de muitas vezes querer dar um jeitinho nas coisas. Mas nós precisamos viver a regra do jogo. E a regra, ela não muda. O Evangelho é o mesmo. A palavra é a mesma. Os mandamentos são os mesmos. Não foram adequados, não são ajustados. É a regra para que um dia nós sejamos merecedores da glória que Deus tem reservado para mim e para você. Com a mão no seu coração, cante ao Senhor. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combatei,